Há momentos em que o céu parece fechado. A oração sobe como fumaça, mas não volta com resposta. E o coração começa a perguntar: onde está Deus quando o silêncio se prolonga? Esse é o vale onde a fé é testada e o ego é quebrado. Não é o deserto do pecado, mas o deserto da maturidade. O deserto onde Deus se cala, para ver se você o busca pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. O silêncio de Deus nunca é ausência. Ele é o eco da soberania divina, dizendo: o meu tempo não é o teu tempo. Como Paulo, o crente aprende a dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Porque mesmo quando o céu não fala, o Espírito ainda intercede com gemidos inexprimíveis. Há um tipo de fé que nasce na dor, uma fé que não depende de emoções, nem de visões, nem de confirmações visíveis. É a fé do escuro, aquela que se firma não na voz que responde, mas na promessa que já foi dita. Quantos hoje estão tentando interpretar o silêncio de Deus como rejeição? Mas e se o silêncio for misericórdia? E se ele estiver te impedindo de construir algo fora do tempo dele? E se ele estiver calando agora para que você aprenda a ouvir o que o barulho do mundo abafava? Há uma pedagogia no silêncio. Deus não responde para ensinar dependência. Ele não fala para que a voz dele se torne desejo, e o desejo, oração sincera. O Pai não se apressa, porque só no silêncio o coração se revela. Lembra-se de Jó? Ele clamou e Deus se calou. Ele argumentou e o céu permaneceu imóvel. Mas quando finalmente Deus falou, não respondeu perguntas, revelou sua glória. O silêncio não foi castigo, foi preparo. O mesmo Deus que calou o céu por um tempo, estava escrevendo o testemunho que ecoaria por milênios. E talvez seja isso que Ele esteja fazendo com você. Quando o céu parece em silêncio, o autor ainda está escrevendo. O palco está escuro porque o próximo ato exige surpresa. A alma que aprende a andar no escuro descobre o segredo da perseverança. Ela deixa de buscar explicações e começa a buscar presença. E ali, no chão frio da oração sem resposta, nasce uma fé que não pode ser roubada. Deus não precisa explicar. Ele se revela. E quando ele se revela, até o silêncio ganha voz. A fé que resiste ao silêncio é a fé que vence o mundo. Por isso, quando o céu não responder, não recue. Continue orando. Continue confiando. Continue crendo. Porque o silêncio de Deus não é o fim da história. É apenas o intervalo da providência. E quando Ele falar, o mundo inteiro saberá que valeu a pena esperar. O silêncio de Deus é o fogo que prova a autenticidade da fé. Não é castigo, é refinamento. Deus não se cala para punir, mas para purificar. Quando tudo fica quieto, Ele está separando o ouro da escória. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está moldando o invisível. Porque a fé verdadeira cresce na ausência de sinais. Ela amadurece quando não há aplauso, nem emoção, nem resultado. Há pessoas que só confiam quando sentem, mas a fé bíblica não depende de sensações. Ela permanece firme mesmo quando o coração está seco e os olhos não veem nada. O silêncio de Deus é a escola da confiança. É ali que Ele ensina o crente a descansar em promessas antigas, a lembrar que a cruz já é resposta suficiente. Você não precisa de novas confirmações quando já tem uma cruz erguida em seu favor. A ausência da voz de Deus revela a presença dos ídolos do coração. Quando Ele cala, o que você adora aparece. O silêncio expõe dependências escondidas, pessoas, ministérios, sonhos, reputação, até a própria fé emocional. Deus cala para destruir o trono do eu. E é nesse momento que o homem descobre quem realmente governa dentro de si. A fé não é testada quando Deus fala, mas quando Ele não fala. É fácil ser fiel na visão, difícil é permanecer no escuro, mas é ali que a glória futura começa a nascer.
Muitos desistem porque confundem o silêncio de Deus com rejeição. Mas Deus não rejeita os seus. Ele trabalha em silêncio. O oleiro não precisa explicar o processo ao barro. Enquanto você questiona o silêncio, ele está te dando forma. Paulo aprendeu isso no cárcere. Nenhum anjo apareceu, nenhuma resposta imediata veio, mas a graça sustentou cada dia. Basta-te a minha graça, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se o céu está calado, é porque Deus está te amadurecendo. Ele quer que a sua fé seja dele, não sua. Que a tua confiança não dependa do som, mas da certeza, e que, quando o silêncio terminar, você não volte a ser o mesmo. O silêncio é o prenúncio da revelação. Deus cala quando está prestes a falar de forma que cale todas as dúvidas. Espere, persevere. O silêncio dele é intencional. Ele está te ensinando a andar pela fé e não por vista. Talvez você tenha orado e nada aconteceu. Talvez tenha jejuado, chorado, clamado e o céu permaneceu quieto. E você se pergunta, Deus me esqueceu? Mas o silêncio de Deus não é indiferença, é cirurgia. Ele está operando em áreas que você não percebe. Você ora por mudança ao redor, mas Deus responde mudando você, por dentro. A oração que não muda as circunstâncias é a que muda a alma. E Deus valoriza mais o coração transformado do que o problema resolvido. Ele sabe que uma alma madura resiste a qualquer deserto. O problema não é a demora, é a impaciência. Deus não está atrasado, você é que está apressado. E o silêncio dele é um freio santo para te impedir de destruir o propósito com a pressa. Quando Deus não responde, ele está treinando o teu coração para ouvir sem ruídos. Há orações que só fazem sentido depois de um tempo de silêncio. Há promessas que só se encaixam depois que o ego morre. E há milagres que só vêm quando o controle é entregue. O céu em silêncio não significa um Deus distante. Significa um Pai sábio que fala na hora certa. Porque ele sabe que uma palavra antes do tempo vira peso, não bênção. Por isso, não interprete o silêncio de Deus como abandono. É cuidado, é paciência, é amor. Ele está te preparando para receber o que você ainda não suportaria ouvir. Continue orando, mesmo que pareça inútil. A fé não é medida pela resposta, mas pela persistência. Ore até que o silêncio se torne comunhão, até que a falta de resposta se transforme em descanso, até que a espera produza adoração. Deus está moldando você para algo eterno. E quando Ele falar, você vai perceber que o silêncio foi a linguagem mais profunda do amor. Há momentos em que Deus fala, mas não com palavras. Ele fala por meio do tempo, das perdas, do silêncio, da ausência. Ele fala quando tudo parece ruído e quando tudo parece vazio. A fé madura aprende a ouvir sem sons. Porque Deus não precisa abrir os lábios para instruir o coração. Às vezes, o silêncio dele é mais eloquente que 1000 sermões. Quando ele se cala, ele está mostrando que não é servo das nossas urgências. Deus não é refém da pressa humana. O silêncio dele é soberania pura. É o trono dizendo, eu sou Deus, e não um homem. Você quer ouvir a voz dele, mas ele quer formar em você o caráter dele. E caráter não se aprende em respostas fáceis, se aprende no tempo em que ele se cala. O silêncio revela o quanto você confia mesmo sem ver o caminho. Lembre-se, o próprio Cristo conheceu o silêncio do Pai. No Getsêmani, o filho orou até suar sangue e o céu não respondeu. Na cruz, ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? E o pai ficou em silêncio. Mas esse silêncio não foi rejeição, foi redenção. Era o amor em sua forma mais dolorosa. Assim é com você. O silêncio de Deus não significa ausência,
mas propósito eterno. Ele está trabalhando onde os teus olhos não veem. Ele está ensinando você a confiar no Deus da cruz, não apenas no Deus dos milagres. O silêncio é o idioma dos céus quando a eternidade está sendo escrita em você. E quem aprende a ouvir Deus no silêncio, aprende a descansar na soberania dele, porque o Pai que se cala é o mesmo que sustenta tudo com a palavra do seu poder. Portanto, não se desespere no silêncio. Ele ainda está ali, ele ainda governa, ele ainda te ama. E o tempo do falar virá, e quando vier, você entenderá que o silêncio foi graça disfarçada de espera. Nem todo silêncio é castigo. Alguns são trincheiras. Há momentos em que Deus cala, porque o campo de batalha está invisível. Você ora e sente resistência. Tenta avançar e tudo parece bloqueado. Mas lembre-se, há uma guerra acontecendo em regiões celestiais. Daniel orou e o anjo só chegou 21 dias depois, porque houve batalha no ar. O silêncio, às vezes, é o som da luta espiritual, que você não pode ver. Deus está agindo enquanto você espera. E o atraso dele é apenas o tempo necessário para vencer o que você não enxerga. Enquanto o inimigo sussurra que Deus te abandonou, o céu prepara uma resposta que calará o inferno. O diabo teme os crentes que permanecem fiéis, mesmo no silêncio, porque nada derrota mais o inferno do que um coração que adora, sem receber. O silêncio de Deus não é a ausência do Espírito, é a prova de que Ele confia em você. Deus não esconde sua presença de quem Ele rejeita, Ele a esconde de quem Ele está treinando. O soldado que será usado em batalhas maiores precisa primeiro vencer no escuro. Por isso, quando parecer que o céu não se move, permaneça. Continue firme na palavra, continue em santidade, continue mortificando o pecado. O silêncio é o solo onde floresce a perseverança dos santos. E quando a batalha espiritual cessar, o que virá não será apenas resposta, será revelação. Deus não apenas te ouvirá, Ele te mostrará quem Ele é no meio da espera. E então você entenderá que o silêncio não foi derrota, mas parte da vitória. Permaneça. Não negocie sua fé por causa de um silêncio temporário. O Deus que parece quieto está apenas lutando em dimensões que você não pode ver. E quando Ele falar, o inferno inteiro ficará em silêncio. Chegará o dia em que todo silêncio fará sentido. O dia em que você entenderá que cada lágrima, cada espera, cada noite sem resposta foi um tijolo no edifício da sua fé. Deus não desperdiça dor. Nada do que pareceu silêncio foi perda. Tudo foi preparo. E no tempo certo, o Pai revelará o porquê de cada pausa. Hoje você chora porque não entende, mas amanhã cantará porque sobreviveu. E entenderá que o silêncio foi o cenário onde o Espírito formou Cristo em você. Quando o céu finalmente falar, será como trovão sobre águas tranquilas. E você verá que ele sempre esteve ali, sustentando o invisível, guiando o imperceptível, amando o indizível. A fé que resistiu ao silêncio será coroada, e o crente que esperou em lágrimas será recebido com um cântico. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo aprendeu isso, e agora é sua vez de aprender. Quando o céu se cala, o coração aprende a ouvir o eterno. E o silêncio que antes doía, agora se torna adoração.
porque quem aprendeu a confiar sem ouvir, já ouviu o suficiente para sempre crer. E naquele dia, quando Deus enxugar dos teus olhos toda lágrima, você entenderá que o silêncio dele nunca foi abandono. Foi amor disciplinando a alma para a glória. Então cante, mesmo no escuro. Espere, mesmo em lágrimas. E adore, mesmo em silêncio. Porque o céu não está vazio. Está preparando o som da eternidade.